Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mel da Conversa. Este podcast é uma produção da Confederação Brasileira de Apicultura, CBA, com o apoio da FAP-DF. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nosso podcast Valber Santana, gerente de desenvolvimento regional da Codevasf. Valber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. É um prazer nosso estar participando desse momento, né? Falar um pouco da empresa que a gente trabalha há mais de 20 anos e um pouco do que nós temos feito para apoiar a atividade da apicultura. Vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre a Codevasf, sobre os projetos, né? E antes de começar, quero que você aí que está nos acompanhando, curte, compartilha e dê o seu joinha. Salve, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, sobre a Codevasf, quais os projetos, qual a área de atuação de vocês. Ok. A Codevasf, ano passado, completou 50 anos. Ela começou suas atividades na Bacia do São Francisco, né? Ela começou a trabalhar com os perímetros irrigados do Baixo São Francisco e desenvolvimento no Alto e Médio São Francisco. Então, lá naquela região, se fala de uva para exportação, a Codevasf deixou o seu DNA ali. Então, tem perímetros irrigados lá que produzem uva, manga, e todo fruto é exportado, Tem aquela Europa, região Estados ali do Unidos. Juazeiro, né? Isso, É bem rica. Juazeiro, Petrolina. Então, a região um polo de desenvolvimento, né? E antes era praticamente um deserto, né? Tava uma região da Caatinga, né? E aí começou a se trabalhar a atividade da agricultura irrigada. E a Codevasf continuou a se expandir durante esses 50 anos de atividade. Tanto é que hoje trabalha com sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário. Nós trabalhamos com construções de pontes, e aqui em Goiás tem uma que está em fase de construção, que é uma que liga Britânia, né? É um polo também de irrigação. Então a Codevasf ela começou com a irrigação, mas hoje você tem diversas atividades que vai desde o fornecimento de água, né, que é um básico, né, até reforma de aeroportos. Então é uma Essa é gama. nova para mim. Para nós também. Começamos a trabalhar com isso ano passado. E, claro, as atividades produtivas, né, o que a gente denomina como os arranjos produtivos locais, eles começaram também a ser apoiados pela Codevasf. E a Codevasf, como eu falei, é uma empresa pública, né? E nós executamos o orçamento federal e temos uma ligação muito próxima com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, claro, nossa missão é o quê? É fazer com que as regiões possuam uma desigualdade cada vez menor. Então, nosso trabalho é no sentido de fortalecer as iniciativas locais para que haja uma diminuição dessa desigualdade dentro da região e intra-regiões. E para isso, muito sabiamente, nós temos crescido de área de atuação. Como você Uhum. perguntou, hoje nós estamos com 39,8% do território nacional. Isso significa É mais muita coisa, né? muita coisa, mais de 2 mil municípios, né? E justamente nas regiões que mais precisa justamente de um apoio do governo federal. São as regiões onde tem maior desigualdade, certo? E o que é que a gente tem feito? Tem recebido o apoio do parlamento por meio das emendas parlamentares para fazer a execução dos projetos e dos programas do governo federal. E como que você comentou aí sobre esses projetos produtivos, arranjos produtivos, né? E como chega essa demanda até a Codevasf? Porque eu Ok, sei que tem da rota da fruticultura, da apicultura aí também, né? isso. Ela chega por dois caminhos. Ela chega ou via parlamento, com a indicação do próprio parlamentar dos locais, e
principalmente ela chega pela própria sociedade, entendeu? Porque como nós temos uma capilaridade de 16 superintendências pelo país, então os próprios beneficiários ou futuros beneficiários eles procuram a Codevasf, procuram por meio de suas associações, cooperativas, e aí nós temos a capacidade de visitar essas comunidades e ver realmente da maior necessidade deles. Então a gente faz um diagnóstico prévio dessa comunidade e dali a gente tira o que a gente chamaria de bancos de projeto, que são aquelas necessidades para o desenvolvimento maior daquela população. Com base nisso, a gente costuma sistematizar. Então a gente sistematiza essa demanda e apresenta ao parlamento, apresenta a outros entes que possam financiar. Então, o próprio Ministério da Integração, quando é alguma obra de apicultura, corte e costura, né, que são vinculados às rotas que o Ministério da Integração trabalha, ao Ministério da Pesca, quando é alguma atividade ligada à aquicultura e pesca. E assim a gente procura buscar esses recursos para atender justamente essas demandas que a gente levantou, certo? Certo. E falando um pouquinho aí agora sobre esse projeto da apicultura, né? A gente estava conversando ali, inicialmente esse projeto começou no Piauí, né? Sim. E já tem um caso de sucesso que você pode compartilhar com a gente? Como é que foi esse desenvolvimento do projeto lá? Sim, lá no Piauí, isso daí tem mais de uns 15 anos. E lá no município de Picos, lá tinha uma cooperativa chamada Carpio, que estava no início das atividades. E a Codevasf chegou junto também com outras instituições, que é bom que se frise, porque nós temos o nosso, digamos, nossa expertise. E nós reconhecemos também a expertise de outras instituições. E lá no Piauí foi muito importante isso, porque na época foi recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Integração da época que se criou a base lá da Carpio para que fosse feito processamento em larga escala e desse processamento fosse exportado. E aí, claro, entrou o Senar, Sebrae, Apex, todas essas instituições fizeram parte e fazem parte até hoje desse grande arranjo produtivo, que é o mel lá no Piauí. Então, até então, antes desse trabalho da Codevasf junto a esses outros órgãos, era uma atividade ali meio que, digamos, desorganizada. Não tinha toda essa organização, esse incentivo de aumentar a produção do mercado. Ainda faltava esse incentivo aos apicultores. Ainda faltava. E esse capital social, ele ainda era muito incipiente, né? E, então, a Codevasf, junto com esses outros parceiros, começaram a desenvolver uma série de capacitações. A Codevasf entregava os kits produtivos e fazia a construção de salas de coleta de mel. Aí outros parceiros entravam com a capacitação e começou que o processo deu um boom, né? E eles hoje têm mercado garantido, né? Sem problema. E a gente estamos assim, quero dizer assim, nós estamos com outros desafios também, né? Então, Piauí hoje a gente considera um caso consolidado. E quando o caso já é consolidado, a gente começa já a apoiar outros arranjos em outros estados. Não que a gente simplesmente saiu de lá, mas ainda dá todo o suporte ali, né? Isso. E aí, qual outro estado que... Eu queria destacar, Juliana, a questão de Minas, né? Nós temos um trabalho desenvolvido lá no norte de Minas. Lá tem um território que hoje contempla 64 municípios mineiros. E desses 64 municípios lá de Minas, nosso pessoal identificou que tem 1.200 apicultores. 1.200 apicultores e que muitos deles não estavam ainda agregados a nenhuma associação.
né? E nós iniciamos lá um trabalho há mais de 10 anos atrás, justamente com os filhos dos que se diziam apicultores. E isso foi interessante, porque ainda eram pessoas que exploravam a apicultura de uma forma mais extrativista. E nós começamos a trabalhar com o pai, com o filho, com a filha, grupos de mulheres, que isso tem uma associação lá que basicamente são mulheres. E aí esses grupos recebiam kits, que eram compostos de 5 colmeias, indumentária, cera, aquele insumo básico para começar a atividade. Junto com o kit vinha a capacitação. E após a capacitação, nós também trabalhávamos com a associação, tanto em capacitar o grupo que estava como gestor da associação e também boas práticas. E a associação era interessante, que a gente também fornecia o kit de beneficiamento do mel, certo? Então, nós estávamos trabalhando com a base, com a associação e algo em torno de 5 anos depois, quando aquela base estava bem estruturada, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Integração e com a execução da Codevasf, nós construímos um entreposto de mel. Já foi um incentivo maior para esses apicultores, já foi um incentivo maior. E aí foi quando eles criaram a Copemap, cooperativa que vinculava as 15 associações que estavam lá dispersas nesse território que eu falei. E aí essa cooperativa, ela começou a trabalhar com a exportação do mel, a princípio o mel silvestre, mas pela parceria que estava sendo criado ali naquela região, e como eu falei, a gente tem a nossa expertise e quando a gente não sabe um determinado assunto, a gente corre atrás de quem sabe. Sim. E aí foi quando nós recorremos à Unimontes, a Universidade de Montes Claros, e ela começou a desenvolver um protocolo de caracterização específica do mel da aroeira, que era um mel que todo mundo sempre tirava e era meio que desprezado. Por ele ser de uma cor mais escura, eles não compreendiam que aquela não dava o devido valor, né? Não dava o devido valor, porque aquela cor escura significava mais riqueza em determinados sais minerais, compostos fenólicos. Então, tudo isso aí estava naquele mel, estava presente naquele mel. E aí a Universidade Unimontes começou a trabalhar nesse protocolo e chegamos, em parceria com eles, à identificação geográfica do mel de aroeira. E após essa identificação geográfica e ver as características, o poder que aquele mel tinha, aquele mel se transformou na grande vitrine da região. Talvez se vocês não tivessem feito essa mobilização ali, né, naquela região, talvez eles nem soubessem da riqueza que estavam ali, né, produzindo ali. Valber, hoje esses apicultores têm a apicultura como fonte de renda principal? Atividade principal? Sim. Todos eles que são vinculados, eles começam quando a gente conversa com eles, dizem, não, aquele que tinha um animal vendeu para comprar mais colmeias. Porque se dedicam exclusivamente à apicultura, porque viram na apicultura uma grande potencialidade dele crescer, a família dele crescer. E isso é interessante porque o Instituto lá de Montes Claros, hoje tem um curso de tecnólogo em apicultura. Então, vê como uma coisa vai influenciando, não é? Eles demandaram isso e a própria estrutura federal, que era do Instituto Federal, criou um curso exclusivamente para aquele público. E essa mobilização que vocês fizeram também com os jovens também foi essencial, porque hoje tem muito esse problema da sucessão familiar. Isso, perfeito, né? Perfeito. Então, ali esse trabalho, acredito que fez toda a diferença, tanto com os jovens quanto também com as mulheres, né? Você comentou que tem um grupo de mulheres ali. Valber, e qual o maior gargalo que esses apicultores ainda têm hoje? Como a Codevasf vê isso? Como eu falei, a gente tem trabalhado há mais de 10 anos, mas se você for tirar uma foto hoje
ela talvez seja um pouquinho melhor do que era naquele momento, mas continua sendo a necessidade de capacitação, continua, continua a necessidade de ter uma linha de crédito, né, dedicada justamente para as cooperativas que estão iniciando a atividade, porque aquelas que já estão no mercado, beleza, nenhum banco vai dizer não para essa cooperativa. Mas aquela que está iniciando, para ela dar o primeiro passo, tem sido complicado. A gente tem visto o quanto isso, mesmo apresentando o contrato de entrega futura do mel e tudo, mas Ainda é bem burocrático, é bem né? burocrático. Então, a gente acredita que a capacitação, no sentido de diversificação, porque quando a gente tem uma alta de mel, de consumo, de produção, ele sempre acompanha uma baixa de preço. Então, o produtor ele tem que saber equilibrar isso bem. E lá, né, ano passado, foi feita a contratação e vai se iniciar esse ano. Um trabalho que também é uma ação nossa, em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, foi a contratação de um especialista, que ele vai estar nesses 64 municípios, visitando apicultor por apicultor. Trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. E incentivando ele a diversificar a sua produção. Ou por meio da produção de própolis, pólen, produção de rainhas para a produção de geleia real, certo? Então, é uma coisa continuada. A gente precisa sempre estar apoiando essa parte da capacitação. E a gente acredita muito nesse trabalho, né? Porque quando o mel baixar, você vai ter o dinheiro da própolis. A própolis baixou, né? E aconteceu com a pandemia dela subir. 1 quilo de própolis estava chegando a R$700. Hoje está em torno de R$200 a R$400. Mas o próprio apicultor vê que pode continuar produzindo mel e tendo a produção de própolis. Então, tudo isso aí a gente tem pensado junto com nossos parceiros, né? Então, eu acho que é importantíssimo, né? Reforçando mais uma vez a capacitação continuada. E isso daí eu tiro meu chapéu para o trabalho que é feito pelo Senar, que é o trabalho da ATEG, porque eles passam 2 anos trabalhando com aquela família e fazendo com que aquela família perceba, né, na ponta do lápis, se aquela atividade é rentável ou não, o que dá para melhorar, aonde é o gargalo. Então, realmente é um trabalho muito interessante que eles vêm fazendo. De fato, assim, é um trabalho que faz toda a diferença. Eu sou suspeita para falar, já fiz muita matéria, muita reportagem com o pessoal do Senar, ia a campo, acompanhava, então, assim, de fato, faz toda a diferença mesmo. Valber, desculpa. E em cada estado também a demanda é diferente, né? Isso. Você me falou aqui que recentemente, não sei se tão recente assim, vocês começaram a trabalhar no Amapá, né? Isso. E lá a demanda já é diferente, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente também sobre como funciona, qual a demanda deles. Pois é, como eu falei, a Codevasso ela desenvolve um catálogo. Nesse catálogo tem todos os itens que a gente pode licitar durante o ano. Nós fazemos todo o processo licitatório, então os recursos chegam e a gente empenha o recurso e faz a contratação das empresas. Aí nós chegamos no Amapá e com esse catálogo vamos ter que encaixar alguma coisa aqui, né? E não dava, porque lá não se tem necessidade de apis. Lá não tem assim, a produção lá é meliponas, meliponicultura. Então nós já estamos desenvolvendo um kit só para meliponicultura, para atender essa demanda, que não é só do Amapá, é de todo o norte. Nós temos percebido que do Maranhão para cima, Maranhão ainda é nordeste, mas é um clima um clima amazônico, que a demanda maior é para a meliponicultura. E é algo que a gente já está colocando nosso pessoal para debruçar sobre esse tema, desenvolver um kit específico lá para atender essa necessidade do Amapá e de todo o norte. E o porquê tem um porquê, na verdade,
Dessa demanda ser só pela meliponicultura? Então, a gente tem percebido o seguinte, como o clima é mais floresta, né? Não tem tanto o cerrado, né? Não tem a caatinga. Então, a gente tem uma quantidade, naturalmente, nas matas, de meliponas. Então, fica mais fácil para Mais eles. favorável, né? Fica mais favorável. E tem a produção todo ano, ou durante todo o período, todo ano, porque se uma determinada espécie flora em janeiro, a outra vai florar em março, então tem sempre um quantitativo. E ali naquela região tem muitos meliponicultores? Olha, nós temos identificado que tem associações já, tem já uma quantidade boa de produção, né? E como também nós temos uma demanda nacional por ninhos, né, por núcleos de meliponas, a gente acredita que seja uma atividade que a gente vai estar investindo. Tem tudo para crescer ali, E né? não a produção Desenvolver. exclusivamente do mel, entendeu? Uhum. E produção de núcleos para vender para todo o Brasil. Valber, e vocês também fizeram um trabalho ali muito interessante em Flores de Goiás, né? Ah, Eu sim. estava vendo sobre isso e ele desenvolveu bastante Sim, essa sim. questão da apicultura. Lá a gente, lá em Flores de Goiás tem um assentamento da Reforma Agrária e teve uma demanda de 100 kits de apicultura. E aí nós adquirimos todo esse processo normal que eu te falei, né? E fizemos essa entrega para eles, né? E nós estávamos lá junto com a prefeitura, Senar e o Sebrae. A articulação lá foi bem interessante, porque eles receberam as colmeias meio que de imediato. O Senar já entrou com o curso de capacitação. Desse curso de capacitação, eu vou dizer a você que mais de 90% deles continuaram querendo a atividade da apicultura. E aí o Senar disponibilizou um técnico para ficar lá durante 2 anos. Antes de completar esses 2 anos, esse técnico já estava com mais 3 comunidades. Nossa, então foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito rápido. Porque o Nordeste goiano, ele tem uma flora riquíssima, certo? E a produção era muito alta, a produção. Eles já começaram a produzir mais de 50 quilos por colmeia. Então, eles já subiram a média assim no instante, porque a média nacional de 20 quilos por colmeia, lá não tinha, era 50 quilos por colmeia. Colmeias assim que a gente ficava assim, não acredito, tão forte que eram as colmeias, entendeu? E a gente acredita que junto com a fruticultura irrigada, que está sendo também implantada lá pela Codevasf, nós vamos ter uma diversificação ali, sabe, que vai fazer com que aquilo se torne um modelo para o Nordeste goiano. Sabe, um polo produtor, né? Sim, sim. Valber, acho que falamos um pouquinho aí, né, sobre esse trabalho que a Codevasf vem fazendo. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, deixasse uma mensagem de incentivo, né, para os apicultores, meliponicultores, como a Codevasf vê essa atividade, se é uma atividade que vem crescendo, como vocês veem isso? A Codevasf, eu sou suspeito, né? Você falou que é suspeito de falar de determinados assuntos, eu sou mais ainda, porque eu comecei como um apicultor, né? Então, antes de ingressar na Codevasf, eu era um apicultor. Então, eu acredito muito na apicultura. Acredito muito e a mensagem que eu deixo para o apicultor, para a apicultora, é que procure diversificar o que você faz. Procure se especializar naquilo que você é bom, é produção de mel, pólen, própolis, e sempre diversifique essa produção. Porque você vai ter vários tipos de produtos desenvolvidos na sua própria propriedade. E eu acredito muito nisso, de você diversificar
porque você vai garantir justamente essa manutenção da atividade da apicultura como uma atividade principal. Porque senão o apicultor desanima, porque ele produz mel, chega o intermediário, né, o vizinho mais rico, né, chega lá, eu tomo aí R$ 50 no balde, e o cara entrega, entendeu? Então isso desvaloriza muito a atividade. E outra, se associe, entre em uma cooperativa, porque na cooperativa vocês são todos donos do mesmo processo. Então isso eu queria deixar para o apicultor. Diversifique a produção e participe de uma cooperativa. Se torne dono da sua atividade. De fato, aí a união faz a força, né? E é todos ali envolvidos em prol de um mesmo negócio, né? Todos ali são donos do mesmo negócio. Isso mesmo. Valber, quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom tê-lo aqui, agradeço. Tá? Quem sabe, né? Você pode voltar aqui, podemos falar de outros projetos. E queremos agradecer também a todos vocês que estão nos acompanhando. Não esqueça, deixe seu like, curtem e compartilhem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Doçura que vem das abelhas, palavras que adoçam a vida, informações que voam ao vento, cultura no mundo em partida, sabedoria nas asas do tempo, conhecimento que cresce no olhar, conversas que cruzam espaço, histórias que fazem sonhar. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, palavras que mudam o ser. Cada história conta uma verdade que só quem vive pode ver. Sábios que falam nas sombras, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontra os doces destinos mesquinhos. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontram os doces destinos mesquinhos. Mesquinhos. É o mel da conversa que inflama a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação.